Rodri Hernández já fala como jogador do Barcelona e atenção porque sua primeira coletiva de imprensa como atleta azulgrana trouxe muito conteúdo. Ele explicou porque escolheu o Barça, comentou sobre outras propostas, Hansi Flick, Lamine Yamal, Sérgio Busquets, Marc Bernal, seu estado físico e até sobre Julián Álvarez. Mas, sem dúvida, a declaração que mais gerará manchetes é sobre sua decisão de assinar com o Barcelona, algo que Rodri deixou bem claro. Quando decidiu que sua etapa no Manchester City havia terminado, surgiram diferentes possibilidades para continuar sua carreira, mas o Barcelona acabou se tornando sua opção preferida. O meio-campista explicou que o Barça sempre foi para ele um dos grandes referenciais do futebol mundial, especialmente pela sua maneira de entender esse esporte e pela filosofia futebolística que historicamente o clube representou. E então veio a frase. Rodri reconheceu que tinha outras propostas sobre a mesa, mas garantiu que o Barcelona foi sua primeira opção assim que decidiu deixar o Manchester City. Uma afirmação especialmente importante depois de tudo o que se falou nas últimas semanas sobre o seu futuro. Rodri não quis entrar em polêmicas nem mencionar diretamente o Real Madrid. Sua explicação foi muito mais simples. Chegou um momento em que entendeu que seu ciclo na Inglaterra poderia ter terminado e começou a estudar as possibilidades que tinha. E aí apareceu o Barça. Rodri explicou que tomar a decisão de deixar Manchester não foi fácil. Estamos falando do clube onde ele atingiu o ponto mais alto da sua carreira, onde ganhou praticamente tudo e onde se tornou um dos melhores meio-campistas do planeta. Por isso, ele quis mostrar respeito ao Manchester City. Ele reconheceu que lá viveu uma fase extraordinária e que provavelmente foi o clube mais especial da sua carreira até agora. Mas justamente por isso, ele entendia que havia chegado o momento de enfrentar um novo desafio. Mas atenção, porque Rodri também explicou que encontrou isso no Barça. E aqui aparece uma figura fundamental, Hansi Flick. Rodri confirmou que já conversou com o treinador alemão e destacou especialmente a clareza com que Flick lhe explicou o que espera dele. O meio-campista falou de um treinador direto, transparente e com ideias futebolísticas que se encaixam perfeitamente com o que ele estava buscando nessa nova etapa. Espera! Antes de seguir com o vídeo, deixa eu te mostrar o app sobre o qual todos estão falando. Sim, estou falando do Meca Carreira, o mais novo patrocinador do Barça hoje. Se você já sonhou em ser diretor esportivo ou olheiro, este é o seu aplicativo. Aqui não é fantasy, mas você precisa ser mais rápido que os outros e ter um bom olho. Sabe por quê? Porque você poderá comprar seus jogadores levando em conta qual deles, na sua opinião, vai se destacar durante a temporada. E isso vai te dar lucro. O quê? Interessante, né? Pois tanto a Adri quanto eu compramos o Pedri e o Fermin, dois jogadores que eu acho que vamos conseguir dobrar ou triplicar os ganhos, com certeza. Vou deixar o link do Meca Carreira na descrição, acho que você vai adorar. Agora, vamos continuar com o vídeo. Rodri acredita que ainda pode evoluir como jogador, o que é importante. Estamos falando de um jogador que já ganhou a Bola de Ouro, Champions, Premier League, títulos com a Espanha e quase tudo que um jogador pode conquistar. Mas ele chega ao Barça convencido de que ainda pode evoluir e acredita que Flick pode ajudá-lo. Além disso, Rodri acredita que a maneira de jogar do Barcelona pode potencializar muito suas características. Um time que quer dominar, que quer ter a bola, que quer se instalar no campo adversário e que precisa justamente de um jogador capaz de controlar o ritmo da partida. E evidentemente havia outra pergunta inevitável, Sérgio Busquets, porque desde que começaram a falar da possível contratação de Rodri, as comparações com Busquets têm sido constantes. Rodri demonstrou uma enorme admiração pelo histórico volante azulgrana e reconheceu a influência que ele teve em sua maneira de entender essa posição. Mas Rodri chega para construir sua própria história. Ele não pretende se tornar Busquets, ele pretende ser Rodri Hernández. Um jogador diferente, com outras características, mas com capacidade para dar ao Barcelona o que ele precisava. Há tempos buscava controle, posicionamento, saída de bola, defesa e, sobretudo, inteligência tática. E justamente falando do meio-campo, apareceu outro nome interessante, Marc Bernal. Falou sobre o jovem jogador do Barcelona e destacou sua enorme evolução. Considera que ele tem muito futuro e deixou claro que ficará feliz em ajudá-lo, e isso pode ser muito importante. Porque imaginem o que pode significar para um jogador jovem como Bernal treinar todos os dias com um dos melhores volantes da última década, Rodri. Chega para jogar, mas também chega para ensinar. Também falou sobre o vestiário.
Rodri chega para jogar, mas também chega para ensinar. Também falou sobre o vestiário. Aqui Rodri tem uma enorme vantagem, porque realmente não chega a um grupo de desconhecidos. Ele conhece perfeitamente boa parte dos jogadores espanhóis do Barça, depois de ter compartilhado concentração e vestiário com eles. Na seleção, muitos deles. Ele conhece perfeitamente boa parte dos jogadores espanhóis do Barça, depois de ter compartilhado concentração e vestiário com eles. Eles sabem perfeitamente como é Rodri dentro e fora de campo. E segundo explicou o próprio jogador, a recepção foi extraordinária. Isso pode acelerar muito a sua adaptação. Porque normalmente quando um jogador muda de país, de clube e de vestiário, o jogador afirmou que a recepção foi extraordinária, o que pode acelerar sua adaptação. Ao mudar de país, clube e vestiário, geralmente leva semanas para se integrar, mas Rodri já está adiantado. Ele também comentou sobre Lamine Yamal. Rodri conhece bem o jogador azul-grená. Ele conhece bem Lamine Yamal da seleção espanhola, e isso mostra a dimensão que Lamine está alcançando. Rodri acredita que este é um talento extraordinário, um jogador diferenciado, e acredita que, se continuar evoluindo dessa maneira, tem condições de acabar conquistando a bola de ouro. Palavras importantes de quem entende bem o significado de ganhar esse prêmio. Mas possivelmente o mais empolgante para o barcelonismo é imaginar agora todos esses jogadores juntos. Um obrigado. Esse prêmio. Do campo com uma quantidade impressionante de alternativas, e Rodri acredita que o elenco tem qualidade suficiente para competir por absolutamente tudo, porque essa é outra das grandes questões que ficou da sua apresentação. Obrigado. Não vai ao Barcelona apenas para uma nova aventura, mas para vencer. Ele já havia adiantado isso quando chegou a Barcelona, quando falou abertamente sobre ir atrás da Champions e competir por todos os títulos, e em sua apresentação manteve essa ambição. Ele considera que existe um elenco. Obrigado. Falou abertamente sobre ir atrás da Champions e competir por todos os títulos e em sua apresentação manteve essa ambição. E que o Barcelona tem argumentos para lutar contra qualquer um. Evidentemente, ninguém, obrigado, pode garantir títulos. Mas Rodri conhece perfeitamente o que é necessário para um time ganhar a Champions. Ele já conseguiu isso com o Manchester. Obrigado. Ele sabe da exigência que essa competição tem, sabe como lidar com os momentos difíceis e justamente, obrigado. Isso pode ser um dos maiores valores da sua contratação. O Barça tem muito talento jovem, também havia preocupação com seu estado físico e Rodri quis tranquilizar completamente o barcelonismo. O jogador afirmou que está pronto para treinar desde o primeiro dia. A intervenção pela qual ele passou recentemente foi menor e, segundo explicou, está recuperado e disponível. Portanto, salvo decisão da comissão técnica, Flick poderá começar a trabalhar com ele imediatamente. E isso também é uma notícia extraordinária, porque o Barça não contrata Rodri para esperar vários meses, contrata para que ele seja importante desde já. E então apareceu um dos grandes nomes do mercado, Julián Álvarez. Perguntaram ao Rodri sobre a possibilidade de que o atacante argentino também acabe chegando ao Barcelona. E aqui ele foi extremamente prudente. Não quis falar muito sobre um jogador que pertence a outro clube, embora tenha reconhecido a qualidade de Julián, algo lógico depois de ter jogado com ele no Manchester City, mas evitou se envolver em uma negociação que não lhe diz respeito, uma resposta bem ao estilo do Rodri, prudência absoluta, respeito ao jogador, respeito ao clube ao qual ele pertence e nenhuma intenção de gerar uma manchete que pudesse complicar absolutamente nada. Mas possivelmente a parte mais importante de toda a sua coletiva não seja uma declaração específica, é a sensação geral que ele transmite. Rodri escolheu o Barcelona por acreditar que é o melhor lugar para a sua carreira esportiva. Ele quer ser importante, quer ajudar os jovens, quer continuar crescendo com Flick e quer competir pela Champions. O Barça precisava de um jogador que pudesse comandar as partidas a partir do meio-campo e Rodri deixou claro desde o primeiro dia que veio justamente para isso.